Bem, agora pontualmente 9 horas, 15 graus, 8 décimos a temperatura. O tempo é parcialmente nublado aqui em Turvo, dando sequência hoje então às nossas entrevistas com os candidatos a prefeito da comarca de Turvo. Nós estamos recebendo com muito prazer, muita satisfação hoje aqui o candidato à prefeitura de Jacinto Machado, Aldoir Bristotti. Candidato Aldoir, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Café com Notícias. Bom dia, Ninomar, bom dia aos seus ouvintes, em especial eleitores e moradores de Jacinto Machado. Um abraço e bom dia do Aldoir. Perfeito. Bom, a partir de agora, então, até durante 9h30, nós estaremos conversando com o candidato Aldoir Bristotti. E a primeira pergunta para o candidato Aldoir: por que candidato às próximas eleições? Sou candidato a prefeito porque me sinto capaz, determinado, corajoso, preparado para enfrentar os problemas que afetam Jacinto Machado. Sou candidato porque tenho certeza que é possível fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Eu tenho um compromisso com a sociedade. Eu tenho um compromisso com o povo de Jacinto Machado. E me orgulho em dizer que já fui prefeito, já fui presidente da Sejama e também presidi a Associação da MESC, do extremo sul de Santa Catarina. Governar Jacinto Machado é um grande desafio. É o maior município do extremo sul de Santa Catarina. Tem sua topografia acidentada e requer homens de coragem, determinados, experientes e capazes para fazer as transformações que tanto Jacinto Machado precisa. Quero dizer que quando fui presidente da Sejama, eu sempre gostei de desafios. É por isso que eu sou o candidato. É por isso que eu quero ser o prefeito. É por isso que eu estou aqui falando com os nossos ouvintes e eleitores. Jacinto Machado, quando eu assumi a Sejama, apenas 40% da população usufruía dos benefícios da energia elétrica. Consegui com um trabalho árduo. Eu era quase um voluntário, mas tinha uma equipe corajosa, determinada, brava e competente. Chegar a 99% da população de Jacinto Machado. Sem discriminação racial, social, econômica ou política. Assim fizemos um trabalho que me possibilitou a chegar à prefeitura. Chegando à prefeitura, consegui realizar obras importantes em Jacinto Machado, com a construção de pontes, a construção da garagem municipal, aberturas de ruas, investimentos. Consegui também concluir, claro que eram obras do governo federal, mas consegui em Jacinto Machado concluir as 2 barragens intendentes, obras que estavam paralisadas há mais de 10 anos. Graças ao presidente Fernando Henrique Cardoso, ao assumir a presidência da República, nomeou uma comissão de obras inacabadas. E na vida, Ninomar, a gente também precisa ter um pouco de sorte. E para a minha sorte, para a sorte de Jacinto Machado, o relator foi Cacildo Maldaner, meu particular amigo, que logo um trabalho feito pela nossa Universidade Federal. A gente conseguiu apresentar um projeto viável para a conclusão dessas obras. E convencer, e eu trouxe, sou eu o único prefeito de Jacinto Machado, a trazer para o nosso município um ministro de Estado. E ali sim, concluir aquela obra com a parceria do governo federal, do governo estadual e ainda mais, aquelas barragens, nós ajudamos a formar uma cooperativa de irrigação, para que aquela comunidade administrasse aquela água tão preciosa, aquele líquido tão precioso e tão importante para a agricultura daquela região. Mas Tenente também precisava ser contemplado e tinha grandes dificuldades em telefonia. Fui eu o único prefeito, repito aqui, senhoras e senhores, a conseguir levar telefonia fixa ao interior. Tenente, Serra da Pedra, Sanga da Curva e até em Último Rio. E lá se instalou fibra ótica, o que de mais moderno existe no mundo. Isso foi um trabalho nosso, graças ao nosso conhecimento, a nossa influência que temos junto ao Ministério das Comunicações. E quero relatar aqui que eu quero ser prefeito, porque eu coloquei Jacinto Machado nos caminhos do futuro, melhor dizendo. Jacinto Machado, para que as pessoas fiquem sabendo, eu assinei um termo de compromisso junto com o senhor Valmor de Luca, na época presidente da Telesc, Telecomunicações de Santa Catarina, para a implantação da primeira estação radiobase. Primeiro nós, depois superando só o Turvo, porque era a comarca, mas nós fomos o único município do extremo sul em Santa Catarina, e não sendo comarca, como nós tivemos telefonia móvel e fixa antes de Meleiro, Timbé, São João do Sul, Praia Grande. Enfim, esse foi um trabalho que me credenciou. Ao assumir a prefeitura, sou eu o único prefeito a ter presidido a Associação dos Municípios. E quando presidi, um trabalho importante, uma campanha encabeçada pela RBS e o governo do Estado, então governador Paulo Afonso, nós defendíamos na época a duplicação da BR-101. E numa audiência que tivemos em Brasília,
na casa, no palácio, com Sua Excelência o Presidente da República. Fernando Henrique se deu esse grande trabalho que hoje culminou com a duplicação da BR-101. Então são essas ações, senhoras e senhores, que me credenciam a disputar uma eleição. Quero dizer que ao comprar ou construir melhor a garagem municipal, ao lado da garagem, eu também consegui mais 17 compramos e pagamos, para que uma futura ampliação não se fosse necessário desapropriar áreas de terra, criando incômodos ou prejuízo ao município. Também compramos mais 4 terrenos, que doamos 2 ao Centro Comunitário do bairro Arizona e ainda mais. Conseguimos mais 2 terrenos para oferecer para uma empresa que lá se instalou, Comag, gerando emprego. Então são atribuições que eu entendo que um prefeito precisa ser determinado, corajoso, experiente e preparado para enfrentar os grandes desafios. Na época em que eu fui prefeito, nós já doávamos, senhoras e senhores, o transporte escolar gratuito. São ações que me levam e me credenciam. A população de Jacinto Machado merece ações com coragem e com determinação. Eu tenho a coragem para fazer o governo que nós esperamos, que tanto se espera, com planejamento, com ações, com economia, com racionalidade. Também, se eu for o prefeito, eu quero dizer que eu estarei próximo das pessoas, estarei estendendo as minhas mãos. Quando nós éramos prefeito, nós oferecíamos às pessoas com deficiência visual óculos para crianças e adultos. Infelizmente, nós um dia vamos morrer, e para aquelas pessoas que não tinham recursos, nós também fazíamos e pagávamos o auxílio funeral. Nunca faltou remédio. Quando fui prefeito, eu consegui iluminar o melhor estádio do extremo sul de Santa Catarina. E aquela área de terra não pertencia ao município. Graças à amizade com o então governador Paulo Afonso, não só ganhamos aquela terra, mas também os recursos para iluminar o estádio. E também recursos para investir no hospital, na ampliação, na reforma de 4 apartamentos, equipamentos de fisioterapia, um laboratório de análises clínicas que também foi doado ao Dr. Norberto. Isso em 1993 a 1996. A Praça Capitão Jorge Tramontim também pertencia ao governo do Estado. E nós em uma audiência com o senhor governador, e fizemos uma sustentação oral na Assembleia Legislativa, foi possível o município de Jacinto Machado ter um patrimônio como hoje é Jacinto Machado, aquela praça tão importante, que infelizmente hoje está sendo ocupada por uma obra que nós não somos contra a construção de creches. O que nós entendemos era que ela deveria estar em outro local, para que lá sim a gente pudesse fazer a praça que todos nós queremos e esperamos. Infelizmente, não se comprou um só terreno. E quando eu fui prefeito, foi possível comprar 21 terrenos. Aí eu pergunto, será que essa creche não devia estar num outro local, preservando um patrimônio? Eu já disse algumas vezes que só pela conquista daquela praça eu já tinha cumprido com o meu papel de prefeito. São essas ações, Lindomar, que me levam a disputar o cargo. Eu tenho certeza que nós vamos fazer o melhor para que não falte remédio, hoje falta remédio, para que não falte carinho, falte atenção. E quero dizer sobre a terceira idade. Eles dizem lá que se eu for o prefeito, nós vamos acabar com a terceira idade. Ninguém melhor do que eu e da minha esposa, dona Marlene, conhece a terceira idade. Fomos nós os fundadores. E na época, nós oferecíamos transporte gratuito, buscar, levar, integrar as pessoas. Eu quero ser prefeito para dizer a você, idoso, que ouve por aí que nós vamos acabar com a terceira idade. Isso não é verdade. Nós temos um compromisso moral e social. Nós vamos oferecer a vocês também programas de incentivo. Nós vamos oferecer serviços médicos com geriatra, atendimento personalizado e de qualidade. São essas ações que me dizem que eu quero ser prefeito. Jacinto Machado, a mudança hoje não é mais uma questão política. Jacinto Machado hoje merece e já é questão social. A sociedade precisa de um modelo que tenha compromisso, aonde não se gaste tanto com publicidade, onde não se faça falácias por aí, aonde se pregam as inverdades. Se você ouvir os programas de rádio apresentados lá na Rádio Integração pelo meu candidato, até parece-me que ele não administrou Jacinto Machado, que ele está administrando um outro município. A exemplo daqui de Sombrio. Parece, e eu me orgulho em dizer que sou um ex-prefeito. Eles não têm a coragem de dizer o prefeito, mas sim o professor. Será que ele deu aula em Jacinto Machado e administrou em outros lugares? Eu não acredito. Ninguém engana mais a sociedade. A sociedade de Jacinto Machado é sábia, é inteligente e capaz. Chega de promessas. Precisamos homens preparados, forjados e determinados a fazer uma grande administração. É isso que eu me proponho, é isso que eu estou aqui, é por isso que eu sou o candidato. Perfeito. Segunda pergunta para o candidato Aldoir. Do seu plano de governo, quais ações você considera prioridade? Jacinto Machado, falar em prioridade é difícil.
tudo lá merece atenção especial. Não acredito que a atual situação não se tenha que dar prioridade a tudo, mas acredito, por onde passo, o que tenho ouvido, as pessoas, as reclamações, acredito que hoje, o maior problema, Jacinto Machado, é saúde. Falta remédio para tudo e para todos. Isso precisa ser prioridade. Eu conversando um dia desse com o farmacêutico, perguntei a ele quanto seria necessário para se dar medicamento à população. Ele foi claro, com 30 mil reais, 35 mil reais, você vai contemplar toda a população. Eu pergunto, será que eu não posso colocar 50 mil reais? Quanto é que é o orçamento de Jacinto Machado? É mais de 1.400.000. Se nós temos que investir 15% na saúde, é o que diz a lei, por que não? Será que vai faltar remédio? Será que nós não temos competência para atender? Agora, eu farei um cadastro de todas as pessoas. Tomarei todas as providências e cuidados para que aquelas pessoas que tomam remédio de uso contínuo, 2 dias antes, o remédio estaria à disposição. Para que as pessoas não tenham aquela interrupção, para que aquelas pessoas não fiquem sem a falta de remédio. Nós vamos reestruturar o nosso posto de saúde. Aquele posto de saúde foi destruído, meu caro. Para se construir uma praça, se destruiu o posto central e mais uma quadra de esporte, cheia de areia. Para o quê? E foi transferido, senhoras e senhores, para lá onde é a casa do agricultor, criando mais problemas, as pessoas com deficiência, as pessoas com uma certa idade ter que se deslocar uma distância ainda maior. Você imagina, em mês de janeiro, o calor e um local inadequado? É isso que eu quero fazer. Nós informatizaremos toda a nossa central. Nós vamos oferecer serviço até às 22 horas. Criaremos um 0800 e também vamos fazer no nosso governo ouvidorias. Ouvir da sociedade se estão satisfeitas com os nossos funcionários, se com o prefeito também, se nós estamos correspondendo com tudo aquilo que nós pregamos. O meu plano de governo, o plano de governo do Anilson está registrado na Justiça Eleitoral, para que essas promessas que estão sendo feitas não sejam meras, porque existem promessas que, para mim, é estelionato eleitoral. É esse cuidado que eu tenho. Eu quero pedir ao Ministério Público, se eu for eleito, que acompanhe os meus compromissos, que acompanhe o nosso trabalho, para saber se realmente nós cumprimos e assumimos e temos responsabilidade. Eu tenho certeza das responsabilidades. Eu sei o que o Jacinto Machado precisa e quer. Então, o Ninomar, se for falar em prioridade, todo o Jacinto Machado. Se você ver ruas esburacadas, calçadas fora do padrão, se você visitar Jacinto Machado e você ver a Praça da Igreja Matriz, os bancos quebrados, eu gostaria de convidar você, ouvinte, que vá a Jacinto Machado e tente usar o banheiro público. Se você não usar máscara, você com certeza terá náuseas. Esse é o Jacinto Machado, aonde você ouve promessas. Parece que nós estamos vivendo num paraíso das 1000 maravilhas. O que nós estamos vivendo é um Jacinto Machado rico, poderoso, de um povo inteligente e capaz, abandonado, jogado para as traças. Isso me comove, isso me leva à responsabilidade. E já tenho dito, se faço política, faço por vocação, faço por responsabilidade, porque quero e tenho certeza que nós vamos fazer um grande governo. Perfeito. Terceira pergunta para o candidato Aldoir. Caso seja vencedor, sua primeira ação no comando do seu município. O meu primeiro ato é levantar toda a situação do município. Dívidas, empenhos, restos a pagar. Não, se fala muito em Jacinto Machado de um governo sério, transparente, que tudo está às 1000 maravilhas. Que as contas estão em dia, mas não é bem verdade assim. Se fala em coisas que não são verdadeiras. Se fala que se pagou dívida, se joga a culpa à Câmara de Vereadores pelos mandos, pelos desmandos, pelas coisas que foram feitas ou que se deixaram de fazer. A Câmara de Jacinto Machado foi a Câmara mais benevolente de todos os tempos. Sempre votou a favor dos projetos do prefeito. E eu sou um frequentador assíduo da Câmara de Vereadores. Muitas e muitas vezes, nas sessões elas duravam apenas 10, 20 minutos, porque não tinha sequer um projeto para discutir. Tudo que se encaminhou para lá, de interesse da sociedade, a nossa Câmara de Vereadores aprovou. Ela aprovou. Mas também se diz também que se comprou máquinas e muitas máquinas. Eu quero dizer que a atual administração parcelou dívidas da administração anterior, mas também deixou de pagar o INSS e fazendo um único pacote e parcelando sob uma determinação da Câmara de um determinados meses para pagar, extrapolando e desrespeitando. Não acredito que isso tenha sido de uma forma correta. Se cabe à Câmara de Vereadores, se cabe à Câmara decidir qual o tipo de parcelamento, também não vi lá nenhuma vez o senhor prefeito se pronunciar, se fazer presente
presidente e discutir e mostrar para a Câmara de Vereadores que haveria necessidade de um prazo maior. Só para citar um exemplo, se deixou de pagar o INSS, se comprou 2 caminhões sob a alegação de que se pagou à vista, se deixou de pagar, vocês sabem que se hoje for comprar um caminhão, eu posso fazer um FINAME, com juros especiais, e pago juros sobre a Previdência, que são os juros mais altos que a taxa Selic. Então falar é uma coisa, provar é diferente. Se eu for o prefeito, eu quero fazer o seguinte, levantar tudo, saber quanto nós devemos. Não se sabe quanto o município deve hoje, não se sabe que tipo de financiamento. É o que os vereadores aprovaram ou é o que Sua Excelência lá fez? Por livre e espontânea vontade, por iniciativa própria, fazendo esse parcelamento. As coisas precisam ser. Primeiro eu quero levantar a real situação. Sei que o município hoje tem dívidas, sei que tem parcelamento e que tem receita. E o que se sabe também é que nos últimos anos não se fez nada para que se aumentasse a arrecadação. O próprio município do Jacinto Machado comprou muito pouco no comércio local. Muito pouco, quase que nada. Comprou em outras regiões, comprou do comércio de outras localidades, deixando de prestigiar Jacinto Machado. Eu vou valorizar o comércio. E eu tenho uma prova disso. Quando eu fui prefeito, infelizmente, por decisão econômica de uma multinacional armada, tomou uma decisão de se transferir para Maracajá. Lutei, briguei, busquei, não tive como mantê-la. É uma decisão, é um grupo nacional onde o lucro fala mais alto. Eu, particularmente amigo do senhor Eumédio, mas não competia só ele como gerente, mas sim uma decisão de seus diretores, o que fiz? Vendo que eu ia perder o ICMS, o que eu fiz? Criei um tal de bolão municipal. O que as pessoas faziam? Compravam no comércio local, recebiam uma nota, tocavam por um cupom. Eu consegui, senhoras e senhores, triplicar a receita, sem criar novos tributos, mas assim aumentei. E com isso eu pude pagar melhor os funcionários, fazer investimentos em obras e projetar o Jacinto Machado. É isso que eu quero fazer, valorizar o nosso comércio. Também quero dizer que se eu for o prefeito, a nossa equipe de trabalho, os nossos profissionais, serão todos de Jacinto Machado, a não exemplo do que fez a atual administração, que trouxe pessoas de uma outra cidade, como Araranguá e assim sucessivamente. Nós hoje temos profissionais qualificados, responsáveis e que terão o respeito e o valor da nossa administração, da nossa sociedade. São filhos da nossa terra, que se sentirão honrados, determinados a fazer um grande governo, ou seja, trabalhar com amor e respeito. É isso que me leva a pensar numa administração futura, promissora, focada no desenvolvimento e nas pessoas humanas. Perfeito. Quarta pergunta para o candidato Aldoir. Na área da educação, quais ações estão mapeadas? Na área da educação, nós precisamos melhorar. Primeiro, criar um plano para os nossos servidores. Está defasado os salários de todos os nossos servidores. Infelizmente, isso não existe. Nós precisamos, Jacinto Machado, gerar empregos. Não tenha dúvida. Mas para gerar emprego, nós precisamos qualificar as pessoas. Nós precisamos levar para Jacinto Machado cursos profissionalizantes, né? Isso assim. Eu quero dizer que já em 1993 eu já tive um posto avançado do Sebrae, que dava assessoria, que dava treinamento. Na educação, nós vamos qualificar os nossos professores, nós vamos pagar melhor os nossos professores. Aliás, todos os servidores municipais serão remunerados de forma justa e correta. E também estaremos oferecendo um plano de saúde. Isso eu fiz no passado. Por quê? Hoje você não ganha muito, você ganha pouco. A doença ele pega de surpresa. Os atendimentos médicos através do SUS, você sabe como é. Mas se você tem um plano, você tem aquela garantia, você tem o bem-estar, a sua autoestima cresce e você vive melhor. Nós queremos fazer um social bom, humano, focado nas pessoas. Perfeito. Nós estamos apresentando então uma entrevista com o candidato Aldoir Bristotti, do município de Jacinto Machado. São 9h mais 19 minutos. Nosso Café com Notícias para Super Cooper Solimar, Nova Agropecuária, ao lado da Igreja Matriz em Turvo, Micromix, Lojas Adelino, DZA, distribuidor exclusivo da Super Manta Impermeabilizante Baltec, de Mazda Honda, Volkswagen Benegar e Consórcios, Credisol e também Unimed. Voltamos agora então com o candidato Aldoir. Quinta pergunta para o candidato. Quantos funcionários públicos tem hoje o seu município? Números exatos, Moro, não se tem. Mas eu estimo que nós estamos entre 390 a 410 funcionários. Eu imagino que seja esse o número de funcionários que a prefeitura tem, entre concursados e contratados. Esses contratados é feito um seletivo. Da maneira como se faz o seletivo, eu não conheço.
né? Por isso, eu pretendo, se for eleito, de imediato, realizar um concurso. Por que eu quero um concurso? Primeiro, porque eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão lá são qualificadas. Não são pessoas colocadas por políticos, por interesses políticos. Nós precisamos, no serviço público, também qualificação, atendimento. Atendimento humano, responsável, técnico e capaz. Para mim oferecer o plano de saúde, eu oferecerei esse plano de saúde àquelas pessoas que fazem o concurso. Portanto, de imediato nós vamos fazer. Mas estimo eu que é aproximadamente 400 funcionários, que tem uma folha, e muitas vezes, eu ouvi ontem, quando Sua Excelência, o seu prefeito disse aqui, que não extrapola os 50%. Segundo informações que eu tenho na Câmara, eles extrapolaram. Mas é um assunto que cabe ao Tribunal de Contas analisar para ver se realmente se descumpriu uma lei de responsabilidade fiscal. Sexta pergunta para o candidato. O seu município tem plano de carreira ou não? E se não tem, pretende implantar? O plano de carreira dos nossos servidores ele é específico aos professores. Mas ele precisa ser reformulado. Isso faz muitos anos que se fez isso. E é lamentável que o nosso prefeito, que é professor, não tenha feito, não tenha valorizado os nossos professores. Mas eu quero valorizar também todos os servidores, não só os que têm uma função importante, os nossos professores, mas também aqueles serventes, enfim, todas as pessoas precisam ser qualificadas, melhor remuneradas e lhe dar oportunidades. Por exemplo, eu sei que na minha administração, nós repassávamos a inflação e depois os triênios e que isso foi cortado. Parece-me que a administração estadual, a melhor, municipal, eu posso dizer assim, aquele velho ditado, que casa de ferreiro, espeto de pau, que aqueles que deviam, que tem o professor, não tiveram o seu devido atenção, a sua devida valorização. Por isso eu quero dizer que vamos fazer sim para melhorar, qualificar e dar um futuro melhor. Perfeito. Sétima pergunta para o candidato Aldoir. O seu município tem plano diretor? E se não tem, pretende implantar? O plano diretor de Jacinto Machado é uma mera formalidade. Se você analisar, ele não contribui para o desenvolvimento, ele cria empecilhos e nada se fez e nada se faz se não fizer uma reformulação. Só para citar um exemplo, em Jacinto Machado, se você quiser construir um prédio com 5 andares, o plano diretor lhe impossibilita. Eu tenho um amigo que tinha a intenção de construir um com 6 andares. Eu pergunto, será que é uma cidade litorânea? Sisturvo, quantos edifícios nós temos? Sombrio, parece-me que há viabilidade técnica já para 18 andares. O plano diretor de Jacinto Machado é um mero papel, não contempla. Por exemplo, se nós estamos fazendo, nós temos definido uma área industrial, por que lá perto dessa área industrial não se construa creches? Não, a área industrial está na parte do último rio, se construiu uma creche na área central. Agora se diz o seguinte, então nós vamos construir creches no bairro Arizona, na Azaleia, Ana Paula, enfim. Parece que é uma contradição e que esse plano diretor é simplesmente para se dizer lá em Brasília, eu tenho um plano diretor. O Jacinto Machado está dentro da lei, mas essa lei cria, por exemplo, para você ter uma ideia, hoje dentro do nosso projeto, o que existe e como nós vamos ampliá-lo, nós temos lá em Jacinto Machado quase 1000 terrenos sem escrituras. O que nós vamos fazer? Servindo do Estatuto da cidade, nós vamos legalizar todos esses terrenos. Para que você tenha uma ideia, se nós legalizarmos 1000 terrenos, temos escritura, e levar para lá uma agência da Caixa Econômica, vocês imaginam o salto que isso dará para o futuro? Vocês imaginam a nossa construção civil? Quanto vai ganhar? São essas coisas que nós queremos fazer, se dedicar, conhecer e resolver. Por isso, o plano diretor de Jacinto Machado existe. Para mim, há uma mera exigência e um complemento legal para se dizer que tem. Muito bem. Oitava pergunta para o candidato Aldoir. Com relação ao saneamento básico, como está o seu município? Na verdade, não existe saneamento básico em Jacinto Machado. Existe propaganda em jornais. Fala-se em milhões, milhões, milhões e milhões. No Jacinto Machado se fala em milhões, como se estivesse falando em centavos. Fala-se em projetos, como se lá no Jacinto Machado, num toque de mágica, da noite para o dia, se resolvia obras de engenharia complexas, que precisa ser discutido, analisado e provado. Na verdade, isso não existe. E quero falar mais. Fala-se também que foi investido muito na qualidade da água. A estação de tratamento de Jacinto Machado, a semana passada, em alguns testes, a tubulação se rompeu. Eu gostaria de saber se o local é adequado. Se nós estamos captando água no rio da Sanga da Curva,
ali na linha São Pedro, para mandar água para a Serra da Pedra, não seria interessante, meu ouvinte, meu caro ouvinte, faça comigo uma análise, será que não seria melhor captar para cima um pouco mais da Serra da Pedra, que tudo viria por gravidade, água de excelente qualidade, e assim nós estaríamos economizando tempo, racionalidade e funcionalidade. Eu não posso acreditar que em Jacinto Machado as coisas sejam feitas da noite para o dia, sem planejamento, com execução. Eu gostaria de saber quem é o engenheiro responsável que assinou a RT pela rede de distribuição. Não conheço. Algumas vezes que eu passei lá, vi funcionários da prefeitura executando a obra, mas tenho acompanhado pelos jornais que tinha uma empresa vencedora. Então, quero dizer, Jacinto Machado, que isso é mera fantasia. Fala-se milhões e milhões, quilômetros e quilômetros, mas eu convido a sociedade para ir lá, olhar e ver. Se me provar que existe, eu estou equivocado. 9h25, estamos conversando com o candidato Aldoir Bristotti aqui dentro do nosso Café com Notícias. Para Unimed, Credisol de Mazda, Roda, Volkswagen, Menegar e Consórcios, DZA, distribuidor exclusivo da Supermanta e hipermeabilizante Baltec, Lojas Adelino, Micromix, Nova Agropecuária, Solimar e também Super Cooper. Na área da saúde, a nona pergunta para o candidato: quais ações serão tomadas em seu governo? Primeiro, nós precisamos rever a parceria com o Hospital São Roque. Jacinto Machado se diz que investiu milhões. Na verdade, a nossa saúde não funciona. Não é pela incompetência do nosso presidente. O nosso presidente é uma pessoa boa, merece respeito. Mas não há lá dentro um planejamento. Para mim, o primeiro pelo hospital. O problema é gestão. Segundo, nós precisamos fazer o quê? Cadastro, controle, planejamento. Nós queremos que a população de Jacinto Machado seja assistida com médicos. Na minha época eu já tinha pediatra, eu já tinha cardiologista, agora nós vamos contratar geriatra. Fazer um controle, oferecer, por exemplo, as nossas consultas serão pré-agendadas. Você fará um pré-agendamento. Nós vamos colocar um 0800 para que as pessoas não precisem se deslocar. Queremos dar à população de Jacinto Machado um tratamento humanitário e igualitário. Perfeito. 10ª e última pergunta para o candidato Aldoir. Nossa região é essencialmente agrícola e sabemos que o futuro do país está ligado diretamente à agricultura. Quais ações serão desenvolvidas pelo seu governo caso vença as eleições? Jacinto Machado é um município essencialmente agrícola. Nós já estamos determinados a fazer o quê? Oferecer para as associações, de uma forma organizada, patrulhas mecanizadas. Eu já estive em Brasília, sei aonde buscar recursos e oferecer patrulha permanente. Comprarei extrator de esteira para abrir as nossas estradas, que hoje são verdadeiras trilhas. As estradas estão abandonadas, você não tem acesso. Também quero dizer aos nossos agricultores que deixarei de cobrar pelos serviços de máquina. Eu já fazia no passado. Hoje você vai até a prefeitura, paga 10 horas para uma máquina, não se sabe aonde, porque deveria ter uma conta específica para o pagamento desses valores, e você manda uma máquina para uma comunidade, longe, por exemplo, Costão da Pedra, chega lá, trabalha 10 horas, mas o necessário seriam 18 horas, deixa de se fazer o serviço, cria-se um problema social e econômico, e até um pouco, às vezes, as pessoas não ficam satisfeitas, criando um problema para a administração e para as pessoas. Portanto, nós vamos oferecer máquinas e serviços de qualidade e gratuito. Perfeito. 9h28. Candidato Aldoir, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso Café com Notícias. Desejamos boa sorte no seu projeto eleitoral no município de Jacinto Machado. E nesse momento nós deixamos os microfones da nossa emissora à sua inteira disposição. Você tem 2 minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Pinho, e à direção da Rádio Imigrantes por me dar essa oportunidade de falar aos seus ouvintes. E são muitos ouvintes. E quero dizer, senhoras e senhores, ouvintes e eleitores de Jacinto Machado, acredito na capacidade e na inteligência de todos vocês. No dia 15 votarão 15 no dia 7, saberão escolher o prefeito. E quero dizer que eu sou o prefeito e vou citar uma frase de Ulisses Guimarães. A luta não se vence pela idade, mas pela coragem. Eu tenho a coragem para fazer, para lutar e defender você, eleitor de Jacinto Machado. Um abraço e muito obrigado, do Aldoir. Ok, um abraço, tenha um bom dia, candidato Aldoir Bristotti, portanto, conversando com os ouvintes aqui do nosso Café com Notícias, portanto, então, finalizado, né? O trabalho com os candidatos lá do município de Jacinto Machado. Próxima segunda-feira, candidato João Ferrão, do município de Ermo, vai estar aqui conosco. Na terça, o candidato Maicon, na quarta, o candidato Aldoir Cadurim. Na quinta-feira, o Luiz Mariano aqui de Turvo, e na sexta, o Ronaldo Carlessi, portanto, para a gente finalizar, né, os nossos entrevistas com os candidatos a prefeito da comarca de Turvo. Intervalo comercial, na volta, os destaques finais de hoje.
Programa Café com Notícias. Fé e trabalho fazem parte da história das pessoas de Turvo. A Credisol acredita